Bom, pessoal, estamos falando de Apocalipse. Para entendermos a leitura do livro de Apocalipse, entender que tipo de literatura o livro foi escrito. O termo literatura apocalíptica foi criada por exegetas, tá? Para interpretar textos do século II a.C. e o século I depois de Cristo. Se tratando que o livro de Apocalipse foi escrito aproximadamente 100 anos depois de Cristo. É um termo do século XIX, tá? Recente. E qual que é a ideia? Nós sabemos que a Bíblia não está escrita de forma cronológica. Ela está escrita ou ela está organizada de forma temática. Os 5 primeiros livros da Bíblia são os livros da lei, não é? O 6º livro, até Esther, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, até o livro de Esther será os livros históricos. Os 5 livros poéticos vai de Jó a Cantares. Esses livros todos eles são livros poéticos, na ordem certinha para vocês. A minha eu faço questão de riscar toda para entender, tá vendo? Lei, histórico, poéticos, é isso aí. Bíblia antiga. A Bíblia está escrita, está organizada de forma temática. Os temas, história, lei, profetas maiores, profetas menores e assim por diante. A literatura apocalíptica, ela é uma literatura diferenciada. Por quê? Porque ela sempre vai trazer alguns detalhes. O Apocalipse significa revelação, mas você não vai encontrar a literatura apocalíptica apenas nos textos de Apocalipse. Você vai encontrar esse tipo de literatura no Antigo Testamento. Eu fiz questão de anotar aqui Zacarias 9 e 14, deixa eu ler para vocês. Zacarias 9 e 14 diz assim: E o Senhor virá sobre eles, e as suas flechas sairão como o relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Não parece um texto de Apocalipse? Parece. Isso é uma literatura apocalíptica. É preciso de entender o gênero. Joel 1 e 15 diz assim: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Vamos ler o 2, do 1 até o 11. 2 do 1 até o 11. Manda tocar a buzina em Sião, porque o dia do Senhor está perto, será dia de trevas, é esse texto. O 3 do 1 até o 4 também diz assim: Eis naquele dia o tempo de que eu removerei o cativeiro de Judá, de Jerusalém. Então é um texto que está dizendo do futuro. Remover o cativeiro de Judá, de Jerusalém. Isso é linguagem apocalíptica. No Novo Testamento, não é só no livro de Apocalipse. No Novo Testamento também você vai encontrar a literatura apocalíptica no texto, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Eu vou ler a partir do 16. Diz assim: Porque o Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e o 17 e em diante. O segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses vai dizer o seguinte, no capítulo 2. Eu vou ler a partir do 3 aqui, diz assim: De maneira alguma vos engane, porque não será assim. Antes que venha a apostasia
e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Provavelmente está se referindo ao anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso está se referindo ao anticristo, sim. É uma epístola, uma carta, mas essa parte do texto, ela é uma literatura apocalíptica. E qual que é a ideia de Apocalipse? O que tem nessa literatura de apocalíptica? O que faz ela ser diferente das outras? Olha, a literatura apocalíptica, a literatura apocalíptica, ela é repleta, muitas das vezes, de cores, números e símbolos. Então, o livro de Apocalipse, para você entender, é interessante você interpretar as cores, os números e os símbolos. Isso é muito importante para entender o Apocalipse. Por alto aqui, falaremos disso nos próximos vídeos, mas no livro de Apocalipse você verá, por exemplo, as 7 igrejas, os 7 castiçais, as 7 estrelas da mão de Deus. Você verá também os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 7 selos. Gente, sempre que apareceu o número 4 na Bíblia, ele terá uma ideia de coisas ruins. Sempre. O número 4, 400, 4000, 40 são tempos ruins, são tempos de problema. Então, quando você vê 4 cavaleiros, você pode prestar atenção, fazer uma leitura minuciosa do número 4 para saber se ele também está se referindo literalmente e simbologicamente sobre a destruição ou amargura desse número 4. Por exemplo, 40 dias e 40 noites que choveu, se não me engano, 400 anos na terra do Egito, 40 anos vagando no deserto, os 40 dias que Jesus jejuou e depois foi tentado, entre outros eventos. Sempre que tiver o 4, 40, 400, 4000, esses números são números ruins na Bíblia, não são números bons, tá? Eu não estou falando que é negócio de cabala, essas coisas não. Estou falando de numerologia bíblica. O número 7, o número 13, o número 12. Número 12 é número de governo de Deus. Número 13 é o número de vitória. Número 3 é o número 10. Número 10 é o número sempre que completa. Falaremos disso futuramente. Quem quiser entender mais sobre numerologia bíblica, compre o livro Tipos, Sombras, Mistérios da Bíblia, de João Leitão, ou Joel Leitão, da CPAD. Muito bom. Ele fala sobre os números da Bíblia. Então, você vai ver sempre os cavaleiros são número de 4, as cores dos cavaleiros, vermelho, preto, amarelo, branco. Então, todas essas cores, ela traz significados consigo. Você observará também as 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. Então, esses números, esses detalhes, eles devem ser interpretados. Só para entender a questão do significado dos textos apocalípticos, deixa eu ler para vocês aqui Isaías, capítulo 60, e versículo 8, que diz assim: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Olha, o texto está dizendo, se você pegar na linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, o texto diz assim: quem são esses que vêm como navios deslizando nas nuvens? Olha, na época que o profeta escreveu, teve essa visão, ele não conhecia avião. Sério, ele não conhecia avião. É muito provável que o profeta tenha enxergado, tenha visto um avião, mas como não sabia o que era avião, ele escreveu apenas que era um navio que vinha deslizando nas nuvens, ou como pombas e olhando da janela.
Já viu pombo ter janela? Então ele viu um avião e cheio de janelinhas. Olha, isso é interpretação. Tome bastante cuidado quando você vê cavalo, gafanhoto, entre outras coisas, porque isso pode estar se referindo realmente a gafanhotos e a cavalos, mas pode estar se referindo a um outro significado. Cavalo na Bíblia é símbolo de poder, é símbolo de domínio. Quem monta cavalo na Bíblia são pessoas ilustres, homens poderosos e soldados de guerra, aqueles que vencem a guerra. Então quem tem um cavalo na Bíblia são pessoas poderosas, são pessoas que vencem batalhas. Cavalo é um símbolo de poder na Bíblia. Então, às vezes mostra que o cavalo amarelo, não vai ter um cavalo amarelo. O cavalo é o poder, tem o seu cavaleiro e tem a sua cor. Então, tome cuidado na hora de interpretar esses textos de Apocalipse. Isso é leitura apocalíptica. Nós estamos falando sobre Apocalipse. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Grande abraço.